Nós vamos falar sobre uma reunião ministerial do Lully, que parece que não há registros. Como assim? Olha só, o deputado federal Nicolas Ferreira usou a plataforma de acesso à informação para saber o que o petista falou na reunião que teve com ministros um dia depois de um evento oficial na Etiópia, onde ele compara a contraofensiva de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao Holocausto. Essa comparação que repercutiu negativamente para o Brasil. E olha, a resposta que o deputado federal Nicolas Ferreira teve chamou atenção. Inclusive, nós separamos um trecho onde ele vai explicar exatamente tudo o que aconteceu. Pode colocar para a gente. Da lei de acesso de informação para poder pegar as imagens da reunião do Lula que ele fez ali após comparar o que está acontecendo em Gaza com o Holocausto. Pois é, chuta, adivinha, te dou uma chance para poder falar o que de fato aconteceu com as imagens. A resposta que a gente teve foi: não tem imagem, não tem ata, não tem registro. É impressionante, né? Parece que sempre, quando tem coisas importantes, eventos importantes, o governo Lula, dia 8, não tem filmagem. Aeroporto de Roma, também não tem imagem. Só tem imagem do Bolsonaro dormindo na embaixada. Aí tem imagem. Então, assim, respondendo aí as pessoas, né, porque eu divulguei que eu tinha pedido isso, e a resposta foi essa: não tem nada. Muito bem, Rafael Sattier. É mais um caso, mais uma ação por parte do governo Dilma que, para amenizar a situação, segue sob sigilo? Olha, nesse governo o que a gente mais vê é o sigilo. E lembre-se que no período eleitoral lá de 2022, eles diziam que o sigilo do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, era o maior caso de corrupção da história da República. É o sigilo, lembra do orçamento secreto, aquela coisa toda, né? Tudo narrativa, tudo pastel de vento. Hoje ele coloca sigilo de 100 anos sobre as coisas, tá? Ele faz isso. E veja, aquilo que não é sigiloso, as pessoas também não têm acesso. Logo, é tudo sigiloso nesse governo. Os números são falsos. Porque, veja, se você coloca, determina 100 anos de sigilo a determinados documentos, é porque ninguém pode acessar. Agora, o que não é sigiloso, não tem imagens. Então é sigiloso, vai. Então é sigiloso. O Nicolas Ferreira, veja, o Nicolas Ferreira é um deputado federal. O deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, e deputado federal mais votado do Brasil em 2022. Se o homem que recebeu mais de 1 milhão de chancela e de crédito e credibilidade de determinado setor da população, de determinado estado, não consegue ter acesso às imagens, cara, quem somos nós, meros mortais? Mas eu sei, quem consegue imagem é a Globo, quem consegue imagem é a velha imprensa. Esse pessoal aí tem imagens de tudo, né? Obviamente o Nicolas Ferreira está fazendo ali, dando um feedback para os seus eleitores e para as pessoas que o acompanham o seu trabalho, dizendo que a resposta que ele recebera do governo é que não tem imagem. Agora, é estranho, porque não tem ata, não tem registro, não era uma reunião oficial, não foi uma coletiva, então tem que ter um registro. Então é extremamente difícil você lidar com um tipo de governo que impõe sigilo sobre tudo, que o que não está sob sigilo não existe um registro. Então é muito complicado, é muito complexo você lidar com um governo que não tem transparência, que não é um livro aberto. A gente sabe que existem casos e existem situações que precisam ser mantidas em sigilos, obviamente, por uma questão de segredo de Estado, por uma questão de segurança nacional. Isso é super tranquilo entender e evidente saber que esse tipo de assunto não é um assunto público, obviamente. Agora, existem assuntos que são públicos, sobretudo assuntos que expõem a população brasileira, que foi uma declaração do Lula a respeito da defesa de Israel contra os ataques do Hamas. Eu sempre falo que é uma defesa de Israel, porque as pessoas acabam caindo na narrativa dizendo que é um ataque. Não, não é um ataque. É uma defesa sobre um ataque que fora... Contra-ataque. É um contra-ataque, Boberi. É um contra-ataque, exatamente. Sofrido em razão daquele ataque terrorista que Israel sofreu no último 7 de outubro do ano passado. Então, veja, é uma situação completamente complexa. O governo não dá informações, não se tem informações sobre o que acontece ali dentro, e o que cabe a nós nem investigar, mas porque, veja, se você, como deputado federal, que é o caso do Nicolas Ferreira, e não é qualquer deputado federal, é um dos mais atuantes hoje na direita, é uma pedra no sapato realmente do governo Lula, não consegue ter acesso à informação,
que dirá nós, meros mortais? Então, mais uma vez, a gente vê esse governo sendo omisso. Mais uma vez, a gente vê esse governo escondendo as coisas. Quem não deve, não teme. Mostra. Cadê as imagens? Cadê? O povo brasileiro quer saber. Pois é, e eu não consigo acreditar, tá? Não consigo acreditar mesmo que numa reunião ministerial não tem ninguém fazendo ata de reunião. Não existe ata. Ele poderia até dizer que essa ata estava em sigilo. Poderia dizer isso. Numa reunião ministerial, às vezes, você comenta de questões, como o Satya bem lembrou, de defesa nacional, né, de estratégia, e coisas que realmente não poderiam ser divulgadas. Agora, dizer que não existe registro da reunião, aí realmente é uma coisa muito estranha. Quer dizer que o presidente reúne seus ministros e não é. Então essa reunião e nada é a mesma coisa. Né? Gente, não faz o menor sentido. Nenhuma empresa faz isso. Quando é que a empresa reúne o seu corpo diretor ali, a sua mesa diretora, e depois da reunião não sai nenhum documento, não sai nada sobre aquela reunião? Então, essa reunião não vai dar em nada. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa um pouco melhor sabe disso. Uma reunião você tem que sempre ter uma ata. E num governo, muito mais. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles estão com vergonha de dizer que botou em sigilo de 100 anos. Uhum. E aí depois vai sair, né? Daqui a um mês vai sair de novo. Tantos pedidos da Lei de Acesso à Informação, né, foram colocados sob sigilo. E eles não querem fazer isso, porque eles sabem que caiu mal. Sabem que nós vamos, e vamos mesmo, pode ter certeza que vamos, colocar o Lula dizendo que ia acabar o sigilo. Então agora é um novo sigilo. O Rafael falou muito bem isso aí. É um novo sigilo. É claro. É só dizer que não tem. É só dizer que não tem, não teve registro, não tem filmagem. A filmagem eu até entendo de não ter. Não estou dizendo que não tenha, tá? Mas eu até entendo. Realmente há reuniões ministeriais que não se filmam, exatamente para tentar evitar qualquer tipo de espionagem, vazamento e tudo. Mas, gente, um registro por escrito não tem como. Não faz o menor sentido essa história. Aí agora é claro, a grande pergunta que fica, quando o Lula vai se retratar pela besteira que ele falou? Eu já tive contato com pessoas da Alemanha. Na Alemanha, eles blindam muito, né? Em outros países também blindam muito a figura do Lula. Né? Não sei se vocês sabiam disso, mas muitos países blindam. E o que aconteceu quando o Lula falou essa besteira? Lá eles repercutiram. Porque foi algo assim, acima de qualquer normalidade, qualquer expectativa. Então, não é possível que um chefe de Estado diga uma coisa dessa e fique tudo por isso mesmo. E fica fingindo, né? Não, vamos deixar o tempo passar para ver se as pessoas esquecem. A gente não vai deixar ninguém esquecer disso. Aqui nós vamos sempre relembrar disso. Porque ele deve pedidos de desculpa. Você não pode causar uma crise diplomática. Ainda mais no meio de uma tensão militar. Gente, o que a gente está vendo agora, lá, tanto no Oriente Médio, quanto no conflito da Rússia e da Ucrânia, são riscos de escalada de conflito. A gente não está perto do fim desses conflitos. A gente está muito mais perto de uma grande escalada de conflito. A ponto de, recentemente, eu acho que nós chegamos a avisar aqui, não me lembro, mas recentemente a Embaixada Americana de Paris emitiu um alerta para cidadãos americanos dizendo que a qualquer momento pode haver um ataque terrorista lá na França, em grandes conglomerações, né, de eventos culturais ou esportivos. Lembrando que esse ano tem a Olimpíada de Paris. E aí você entende por que o Macron, né, de repente ficou machão e falou que iria enviar soldados para a Ucrânia, mesmo que
a União Europeia não deixasse, né? Porque ele falou, não, eu sou presidente, eu que mando. Ou seja, será que ele já não está tendo informações de grupos tentando criar aí, fazer ofensivas, ataques terroristas lá na França? Lembrando que antes daquele ataque de Moscou, a embaixada americana em Moscou emitiu um alerta muito parecido com esse último que foi emitido. Foi quase umas 2 ou 3 semanas antes do ataque terrorista em Moscou. Então, a gente está realmente num momento de tensão geopolítica muito grave, muito forte. Óbvio, não estou dizendo que vai acontecer uma terceira guerra mundial, tá, gente? Cuidado com esse tipo também de pessoa aí que são cavaleiros do apocalipse, né? Que eles chegam lá e querendo colocar já as coisas como se fosse certo. Não é isso. Mas o momento é de uma escalada de tensão. Se daqui a pouco ela vai desescalar, né? E a gente espera que isso aconteça, né? A gente vai estar acompanhando e trazendo as informações para você aqui também. Muito bem. E ainda em relação ao sumiço da ata, de qualquer tipo de registro dessa reunião ministerial, fica esse questionamento, né? Será que desapareceu mesmo? Ou é essa questão do sigilo que daqui a alguns dias eles vão, de fato, assumir que foi colocado em sigilo? Eu tenho uma opinião, acredito que eles querem apagar isso da história mesmo, por isso esses registros podem não aparecer. Vocês se lembram que o próprio presidente Lula chegou a desdizer o que ele havia falado sobre o Holocausto, né? Essa comparação em relação ao contra-ataque de Israel aos terroristas do Hamas. Então, para esses registros sumirem, assim como as imagens, como bem disse o deputado Nicolas, do 8 de janeiro desapareceram, as imagens do aeroporto de Roma, entre outras situações que a gente presencia, os vazamentos seletivos existem, mas também existem os registros que desaparecem e favorecem sempre o governo Lula. E olha, já que a gente está falando em registro, eu queria sair um pouco dessa pauta, mas não menos importante, Max, porque existe um registro, né? A gente sabe que eles estão tentando emplacar a todo momento, Satier, que houve um golpe de Estado no 8 de janeiro. E nesta semana, 21 pessoas aceitaram o acordo de não persecução penal, ou seja, eles de certa forma não, eles assumem que cumpriram, que na verdade eles assumem o crime de golpe de Estado, de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Ao aceitar esse acordo, eles ficam livres de qualquer pena de ficar presos, né? Eles têm que cumprir algumas medidas cautelares. E, pasmem, uma dessas medidas cautelares, eles vão fazer uma espécie de curso, eles vão ter que fazer uma espécie de curso que fala sobre democracia, golpe de Estado. Isso que eu acho mais grave, eu sei que essas pessoas estão numa situação difícil, porque somente o morador de rua até hoje conseguiu ser absolvido, todos estão sendo condenados, mas a partir do momento que eles têm registros de pessoas que assumiram ter cometido golpe de Estado, isso valida a narrativa deles, né? Afinal, pessoas assumiram que cometeram esse crime, exatamente. e é justamente isso que eles querem, mas eles ficam numa situação tão complicada, porque a liberdade, né? Imagina uma pessoa que estava lá por curiosidade, querendo ver o que ia acontecer, sendo condenada a 17 anos de prisão. Nós temos vários casos já, né? Inclusive o pai daquela advogada, da Gabrielle Ritter, né? Um pai de família, sem nenhum tipo de histórico na polícia, e agora está fadado a ficar, sei lá, para o resto da sua vida, longe da sua família, né, da convivência social. Então, fica esse registro, né, um registro negativo, porque pessoas estão assumindo ter cometido golpe de Estado, e só para reforçar, isso traz ainda mais, né, essa robustez do que eles querem emplacar, que o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Pois é, fica uma intimidação, né, porque ou você sabe que vai sofrer uma pena coletiva, né, absurda, de 12, 14, 17 anos,
mesmo que eles não tenham nenhuma evidência contra você, ou então você assina uma admissão de culpa daquilo que você não fez, para pelo menos você não precisar ficar preso. Então, gente, é uma coisa assim tão absurda esse assunto, que eu tenho a impressão de que no futuro as pessoas vão olhar para trás e vão pensar assim, como permitiram que fizesse isso. Espero. Olha, eu acredito no que o Max está dizendo. A verdade é que isso é um ato de desespero, né? Essas pessoas estão cometendo um ato de desespero em assumir tamanha atrocidade de atentado ao Estado Democrático de Direito, um golpe de democracia. Primeiro, que não se dá golpe sem armas. Segundo, que não se dá golpe com pessoas de 50 anos de idade no Palácio do Planalto com bandeira do Brasil. Isso é completamente fictício, para não dizer que é um ridículo uma afirmação dessa. Golpe de Estado se dá com armas. Isso se deu em Cuba, quando Fidel Castro deu um golpe. Ele assume lá o poder, depois as Forças Armadas se alinham a ele. Mas antes, teve guerra, teve pólvora, teve gente morrendo. Isso aconteceu em Cuba com Fidel Castro. Isso aconteceu na Venezuela com Hugo Chávez. A primeira tentativa dele foi cooptar as Forças Armadas. Não conseguiu, fora preso. Depois conseguiu colocar os espiões nos lugares certos das Forças Armadas e na segunda tentativa conseguiu, por intermédio da bala, da pólvora. É assim que acontece um golpe militar. É assim que acontece uma ditadura militar. É dessa forma que acontece um golpe, com um atentado ao Estado Democrático de Direito. Isso não se faz com senhoras de 70 anos de idade subindo a rampa do palácio com bandeira do Brasil. Isso é um completo absurdo. O que essas pessoas que estão presas hoje estão fazendo é um ato de desespero. E eu entendo, super entendo isso. Não estou aqui de forma alguma descredibilizando, dizendo que não deveria ser feito. Só quem está na pele de uma prisão ilegal sabe o que está passando. Só quem está lá, só um pai de família honesto que durante a sua vida inteira trabalhou e contribuiu com o crescimento do Brasil, sabe o que está passando agora, estando numa cela, sendo comparado a bandido, traficante, que matou, que roubou, que fez uma série de coisas à margem da lei aqui fora, feriu a sociedade. Só eles que sabem o que eles estão passando. Então eu não sou a pessoa, talvez nenhum de nós da bancada aqui, apropriada, para dizer se eles estão certo ou errado. Eles estão num ato de desespero, porque é desesperador. Eu, Rafael Satie, não aguentaria ficar uma noite na cadeia. Ah, porque você não é resistente? Não. É porque você é homem? Não, eu sou muito homem. É porque você não é forte? Mesmo. Não, é pela injustiça. É porque um homem justo não consegue ser injustiçado dessa maneira. O que está acontecendo com esses presos é isso. Obviamente que reforça a narrativa da imprensa, sobretudo desses membros da última instância do judiciário, que diz, com todas as letras, que essas pessoas atentaram contra o Estado Democrático de Direito. E isso talvez possa corroborar para que eles lá na frente mostrem lá e falem que eles confessaram o crime. Mas o Brasil sabe que isso é um ato de desespero forçado de alguém que quer ter paz. Algumas pessoas questionam, né, se os senadores devem ou não iniciar o processo de anistia, porque as pessoas questionam assim, mas se entrarem com essa questão de anistia, significa que eles cometeram um crime mesmo, então não é melhor não. Não interessa, pode ser o nome não pode ser anistia, pode ser cachorro-quente o nome. O importante é tirar aquelas pessoas da prisão o quanto antes. Se vai ser por intermédio de anistia, se vai ser... Não interessa. Tem que dar um jeito de tirar aqueles inocentes da cadeia. Tem que dar um jeito de tirar aquelas pessoas honestas e justas da cadeia. Se vai ser por processo de anistia, se eles estão reconhecendo que cometeram um crime que não cometeram, não interessam. Essas pessoas não aguentam mais ficar naquele local. Uma vez, para finalizar minha análise, e eu estava inclusive em Brasília nesse dia, quando a Bárbara fez um grande depoimento lá no Congresso Nacional, onde ela dizia o seguinte: a gente só quer ter o direito que o bandido tem. A gente só quer ter o direito que o traficante tem. É audiência de custódia, é água geladinha, é visita íntima. É tudo do bom e do melhor que essas pessoas têm. E a gente, homens justos, pessoas justas, estão sendo presas há 17 anos porque quebraram uma vidraça com uma pedra. Eu, Rafael Satie, discordo veementemente de quebrar qualquer vidraça, seja pública ou seja privada. Isso é errado. Mas isso não significa que uma pessoa deve ficar presa por 17 anos. Isso é perseguição política. E é o que está acontecendo com essas pessoas. Por isso, num ato de desespero, elas estão aceitando receber
essa imputação de crime por atentado ao Estado Democrático de Direito só para ter um pouco de alívio diante de tanta dor e de tanto vilipêndio que estão sofrendo durante esses períodos intermináveis, meses, sem contar o Clezão, que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República em razão de uma comorbidade que ele tinha, de uma doença. Mesmo assim, membros da última instância do Poder Judiciário negaram que ele deveria sair da cadeia, mesmo com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Resultado, ele morreu. E ele não morreu por um mal súbito, como a imprensa divulgou. Mal súbito é quando se morre de maneira inesperada. Isso sim é um mal súbito que tem acontecido com muitos jovens atletas aí, mas esse é assunto para outra pauta. Tem muito mal súbito acontecendo no Brasil e é uma grande verdade. Justamente depois de alguma coisa que aconteceu também no período de 2020, 2022, que é uma grande verdade. Mas o Clezão não morreu por mal súbito. O Clezão morreu com a anuência e complacência de membros da última instância do Judiciário que negligenciaram o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que disse que ele deveria sair por questões de saúde e comorbidade no seu corpo físico. E eles negligenciaram. É um ato de desespero que está acontecendo. Eles estão assumindo a culpa. Mas o Brasil inteiro sabe que essas pessoas, Berenice, são inocentes. É isso, pura intimidação, é como o Max bem definiu, né? Eu também não julgo as pessoas que estão aceitando esse acordo, acho que a liberdade nesse momento é o principal, né? O pior é uma senhora de 70 e tantos anos, Pois igual é. aquela professora, que também foi E que não condenada. quebrou nada, gente. Não, ela Não estava quebrou se escondendo das bombas de efeito moral que estavam Uhum. sendo jogadas lá de cima pelo helicóptero da polícia. Mas a gente vai seguir acompanhando todos esses julgamentos e você vai ficar atualizado aqui sempre com a gente. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.